tema que eu tenho para essa mensagem de hoje é rendido à vontade de Deus. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no Salmo 37. E aí nós vamos entender o porquê dessa introdução, pastor, porque não é uma forma de, nunca foi, nunca será uma forma de exaltar a minha história, é apenas de testificar, como eu falei aqui, o cuidado de Deus, mas que nós precisamos entender que nós temos que nos render a Deus sim. Porque poderia estar muito bem, tranquilamente estaria bem hoje. Mesmo se eu não tivesse seguido a Deus, eu poderia estar muito bem. Mas estar na presença de Deus é muito melhor. Eu digo de púlpito, digo isso às pessoas, digo isso aos amigos, aos discípulos que temos. Estar servindo a Deus é ainda muito melhor. Ter o cuidado de Deus é bom. E servir a Deus ainda é muito melhor. Então, Salmo 37, a partir do versículo 3, irmãos. Acompanhe comigo essa leitura. Confie no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais fará. Salmo escrito por Davi. A história conta que esse salmo já foi escrito, já no adiantado da idade de Davi, onde ele começa o salmo falando que nós não temos que olhar para as pessoas, e hoje em dia, nós focamos muito na vida das pessoas, em vez de focarmos no que Deus tem para a nossa vida. Entender que nós precisamos sim amar as pessoas, mas darmos a direção que Deus quer para a nossa vida. E que essa nossa vida, se ela realmente for verdadeira na presença de Deus, ela irá alcançar essas pessoas que talvez aos nossos pensamentos possam estar nos caminhos errados ou na direção errada. Davi fala sobre isso no começo do Salmo, que nós não devemos sentir inveja das pessoas más, mas quem obedece e confia, sim, ele vai alcançar a sua recompensa. Eu queria falar aqui sobre a palavra rendição, que é o tema dessa mensagem. A rendição, como diz, é o ato de se render, de ser vencido, de se sujeitar às ações, vontades, de estar debaixo da submissão de alguma missão, de estar debaixo disso. Como eu falei, por isso que eu fiz essa introdução. Em situações de guerra, o último ato de um soldado, quando ele não tem mais condições, quando ele não espera mais nada, o que ele se faz em um ato de guerra? Ele se rende. O último ato do soldado, quando vê que não consegue superar as forças inimigas, é a rendição. Ou se o soldado é bravo, ele vai até a morte. Que é uma das frases que correm a nossa carreira, é o sacrifício da própria vida. Mas a rendição é uma das opções, talvez a última opção, de que ele vê que ele não tem mais condições, que o poder inimigo é maior, ele se rende. E também pode significar a substituição de uma tropa, de um grupamento de pessoas que não tem mais condições, ele é rendido, ele é substituído por um outro grupo. Uma companhia de soldados é rendida por uma outra companhia de soldados. Ela é substituída, tendo em vista o desgaste. Quando um lado se rende para o outro na batalha, isso é um sinal de que ele desistiu. Pode repetir aí, irmão? Desistiu? Desistiu. Desistiu. E perdeu a esperança ou qualquer esperança de vitória. Então o soldado ele se rende,
porque ele desistiu, ele viu que não tem mais condições, então ele se rende. E em todas essas situações mesmo, a rendição de um soldado isolado ou de um grupamento de homens, esse militar está condicionado a uma situação externa. Ele não se rende de livre, espontânea vontade. Ele se rende porque a situação impôs que ele tenha que se render. A situação externa, o inimigo mais preparado, as condições difíceis fazem com que ele se renda, não dependendo da própria vontade dele. Dentro dele, ele pode dizer que ele não quer se render, porque ele quer cumprir aquela missão. Mas o que está acontecendo lá de fora dele, as ações externas que estão acontecendo, o levam ele a tomar essa decisão. Então não depende da vontade da pessoa. E o render-se a Deus? Nós cantamos, irmãos, que nós nos rendemos aos pés do Senhor. Nós cantamos que nós nos rendemos à palavra de Deus, que nós necessitamos de Deus. O render-se a Deus significa ceder, abdicar o controle daquilo que nós achamos que nos pertence. Aquilo que é a nossa propriedade, aquilo que são os nossos bens, o nosso tempo, os nossos direitos. A Constituição nos dá direito a muitas coisas. Nós, como pessoas, temos direito a muita coisa. Nós podemos usar o nosso tempo do jeito que quisermos. Podemos comprar os bens que desejarmos. Essa é a nossa vontade. Mas quando nós nos rendemos a Deus, quando nos entregamos, nós estamos reconhecendo de que tudo que nós possuímos, na verdade, foi Ele que deu. Nada do que temos, nem o nosso fôlego de vida não é nosso. Foi doado. A vida que temos, a vida que levamos, os bens, o intelecto, a força, a saúde, o ar que respiramos, tudo é do Senhor, tudo é dele, tudo é para Ele, e tudo vai voltar para Ele. E quando nós nos rendemos à vontade de Deus, nós precisamos entender que nós realmente precisamos entregar tudo para Ele. Para isso é essa alusão a um sentimento de rendição num campo de batalha, onde nós não conseguimos, onde o militar, o soldado, ele não depende dele, da rendição, depende da ação externa. Mas aqui, a rendição, ela é voluntária. Repita comigo, irmãos, voluntária. Alguém forçou vocês a estarem aqui hoje? O pastor João Márcio fez um chamado para a igreja vir, algo assim, obrigando o povo a vir? Não. Como nós falamos aqui, nós somos livres. Nós viemos por amor a Deus, nós viemos para viver esse amor aqui neste lugar, aqui nesse ambiente. Essa rendição que nós nos colocamos, irmãos, tem uma coisa na minha vida, que quando eu aceitei a Cristo, e eu acho que todos vocês ainda, para a glória de Deus, ainda passam essa situação do culto de domingo. É bom estar no culto de domingo, irmãos? Aqui, começa às 8 horas também, pastor? 7 horas? Ok. É bom estar no culto de domingo, irmãos, 7 horas da noite? É bom ou não? É bom? É bom quando o culto se estende, que chega um pregador meio doido aí, vai levando, o culto se estende, vai até perto de meia-noite, é bom? É bom. É bom ficar na comunhão com os santos, essa comunhão que nós crentes temos, vamos para a casa do irmão, vamos para a pizzaria, vamos para um monte de lugar. Isso é conversa de crente, né, irmãos? Aí nós vamos estendendo o horário. O culto já foi embora, já passou das 11. Aí a nossa comunhão já passou da 1 hora da manhã. E o que nós temos que fazer na segunda-feira? Glória a Deus. Isso no começo da minha trajetória era meio complicado.
que como militar eu tinha que chegar no horário, tinha que fazer barba, tinha que acordar cedo, tinha que arrumar farda, tinha que deslocar para o quartel que não era perto, tinha que fazer um monte de coisa. Mas quando nós realmente entendemos que tudo é de Deus, quando nós realmente nos rendemos à vontade de Deus, essas coisas elas não nos incomodam, elas não ficam criando peso. Hoje eu brinco com os irmãos lá na sede, lá falei, irmãos, agora eu posso ficar domingo, estender e vai embora, porque eu não tenho mais nada que fazer na segunda-feira. A não ser os afazeres da igreja, que nós temos que fazer algumas coisas e nós vamos para a igreja na segunda-feira, mas só no período da tarde. Mas essa condição, essa rendição, ela é voluntária. Parte do seu desejo de fazer isso, sem qualquer tipo de obrigação. O profeta Zacarias fala assim, nem por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. E eu vou puxar de novo agora para a minha história, porque essa situação da conversão, como eu falei aqui, demorou-se 5 anos, depois que a esposa já estava ligada aos afazeres da igreja, ligada ao ministério infantil, ligada ao ministério de intercessão, ligada ao ministério de libertação, as coisas assim foram intensas na nossa família, para a graça de Deus. Mas isso aí olhava para a minha história, para a minha vida. Como eu falei, uma origem cristã, foi uma pessoa que eu não tinha vícios na minha juventude, eu não bebia, eu não fumava, não era um homem da noite, não tive acesso a vícios que poderiam agredir, como agride hoje a sociedade, eu não tinha acesso a isso. Mas tinha os meus erros, os pecados. E talvez o pior era não estar na presença de Deus, saber, depois entender que Deus já estava cuidando, mas ter esquecido de Deus. Eu entrei no exército, essa é a palavra, eu esqueci de Deus. E por pelo menos 17, 19 anos da minha vida, dentro das Forças Armadas, eu fui conduzindo pela minha força e pela minha disciplina. E essa disciplina já era o suficiente, queridos. Com 5, 6 anos de militar eu casei, fomos embora com a esposa, constituímos a família, minha filha nasceu 1 ano depois, tudo certinho, tudo alinhadinho. Tudo certo. Uma pessoa que não fumava, não bebia, tal, não era louco da cabeça, mas não tinha Deus no seu coração. E como a palavra diz, não é por força, é pelo agir do Espírito Santo, é pelas orações, é pelo clamor de pessoas, é pelo amor dessas pessoas que oravam pela minha vida. Esse amor que foi cantado aqui pelos nossos irmãos, o amor que foi dado na cruz do Calvário, alcança as nossas vidas e nós temos que doar esse amor para as pessoas. Para nós podermos encher esse lugar, para nós podermos trazer lugar, nós temos que amar as pessoas. Tão fácil, né, irmãos, amar as pessoas nos dias de hoje. Pessoas que não vão nos dar nada. Pessoas que, para nós, não temos interesses nenhum. Simplesmente amar porque Deus diz que nós temos que amar. Essa é a trajetória de como eu precisava entender, que eu precisava me render a Deus. A rendição que é voluntária, uma rendição que tem que ser verdadeira, e uma rendição que ela não pode ter volta. Uma vez nos caminhos do Senhor, nós temos que continuar, nós não podemos retroceder. Render-se a Deus, ela não é uma posição passiva, não é um fatalismo. Eu não vou morrer porque eu vou aceitar Cristo. Eu não posso agir de forma passiva, estar na igreja, como a gente brinca, apenas de corpo presente.
Eu tenho que estar de coração aberto. Eu não perco a minha vida. A palavra diz que aquele que perde sua vida por Cristo a encontrará. Então nós não estamos entregando nada de que já não foi dado para nós. Nós não estamos morrendo por estar aqui, nós estamos recebendo vida. E essa vida que vem para nós é aquela vida em abundância. É aquela vida que não cessa, porque o nosso Deus é infinito. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é longânimo. Tudo isso Ele tem para nós. Não é se conformar com a situação. Agora aceitei a Cristo, tá bom. É viver, é se envolver. Render-se a Deus é sacrificar sua vida, a fim de mudar aquilo que precisa ser mudado. Vinde a mim do jeito que estás, vinde a mim os que estão fracos e oprimidos. Mas a palavra não diz, ficai na minha presença do jeito que estás. Não é assim. Há uma mudança, há uma transformação nas nossas vidas. Render-se a Deus também não significa abdicar do nosso raciocínio lógico. Vai pegando aí, irmãos. Não abdicar do nosso raciocínio lógico, nem da nossa identidade. Deus quer utilizar nossas personalidades singulares. Aquilo que nós somos. Vocês estão olhando para uma pessoa que está aqui em cima, que é 80% sanguíneo. Da galera, da bagunça. Já chamaram nós até de pastores da laje já. Porque nós somos assim, povão. Desculpe, irmão, se eu posso estar falando alguma besteira aqui, mas essa é a minha identidade. Da minha esposa, da nossa filha, dos nossos discípulos lá em Campo Grande. Povo, pessoas, ajuntamento. Posso falar o termo bagunça? Bagunça santa. É assim que nós vivemos. E Deus quer utilizar você como você é. Amém, queridos? Você não precisa mudar a sua característica, porque aquilo que Deus te deu, o temperamento que Deus te deu, Ele vai pegar esse temperamento e vai trabalhar na vida das pessoas que estão próximas de vocês. Pessoas mais organizadas, pessoas mais concentradas, pessoas mais amáveis, pessoas mais animadas, pessoas que trabalham mais, pessoas mais organizadas. Todas essas características estão sentadas aqui hoje. E Deus quer usar cada um do jeito que é. O apóstolo Paulo fala assim, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Se nós somos o corpo, somos individualmente, Deus quer nos trabalhar na nossa individualidade, do jeito que nós somos. Agora eu volto de novo um pouquinho na minha história, no dia da minha conversão. No dia que eu estava lá no culto, que eu levantei o braço, e foi festa, porque aquela igreja orava pela minha vida. Desculpe se eu vou chorar, tá, irmãos? Eu sou sanguíneo. É assim mesmo, vou lembrando da minha história, e Deus vai me derretendo aqui. Eu vi um pastor pregar no altar, numa autenticidade, eu falava assim naquela época, dinâmica, né? Aquele pastor tinha uma dinâmica de palestra. Eu não sabia que era pregar, que era levar a palavra. E aquele homem foi muito espontâneo, muito alegre, muito isso dentro de uma igreja Assembleia de Deus. Aquilo foi que começou a mexer dentro de mim. Algumas coisas que ele fazia no altar, ele não perdia o controle do que ele estava falando. Ele levava a mensagem, a igreja recebia, a igreja levantava, glória a Deus, a igreja fervia. Ele esperava a igreja sentar, se acalmar, para continuar levando a palavra que ele estava ensinando. E eu fui olhando aquilo, fui observando, eu acho que o Espírito Santo também foi empurrando, tá vendo? Você não precisa ser o crente de Bíblia debaixo do braço, o crente que anda só de roupa social, porque esse era o meu entendimento. A minha pastora lá me chamava de Cornélio, depois eu não entendia.
Depois eu fui para a Bíblia, fui estudar. Ah, tá, entendi, né, que eu estava. Em que estado eu estava. Não adianta só fazer o bem. Não adianta só querer fazer o bem. Você tem que fazer o bem pelo nome de Deus. Porque Deus já cuidou, nós temos que fazer o bem em retribuição ao amor que nós já recebemos. Do jeito que somos. Uns mais alegres, outros mais concentrados, outros de temperamento firme e outros incondicionalmente obedientes. Essa é a minha igreja. Essa é a sua igreja. Essa é a nossa igreja. Em todos os lugares nós encontraremos pessoas assim. Aqui no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, em Minas Gerais. Nós somos criação de Deus. Deus deu esse DNA para todos nós. Como nós somos, foi Deus que nos fez dessa forma. E Ele quer que nós, cada um, na sua individualidade, nos rendamos a Ele, para que realmente o reino dEle aqui na terra desenvolva, cresça. É isso que Deus espera que nós façamos, com as habilidades, com os dons que Ele tem distribuído para nós. Da forma como fomos criados, cada um para uma determinada missão no plano de Deus, mas dependente dEle, para cumprir essa missão. Quanto mais nós andamos na dependência de Deus, mais o nosso caráter, o nosso estilo aparece. Quanto mais eu quero fazer as coisas para Deus, mais as pessoas veem a sua identidade. Mais as pessoas querem andar com você. Você se sente amado pelas pessoas? Você sente que as pessoas querem estar próximo de você quando chegam no culto? Eu tenho como é que eu chamo isso lá, Emerson? Codinome, apelido, como é que eu chamo isso? Pastor do abraço. Apelido? Me intitularam lá na nossa igreja sede, que o pastor Flávio é o pastor do abraço. Chega na igreja, eu chego, irmãos, hoje nós chegamos um pouquinho apertadinho aqui, nós estamos fazendo um passeio, conhecendo Ponta Grossa, eu e o pastor Hermes estamos conhecendo Ponta Grossa, né, pastor? Ele me ensina, eu ensino ele, porque ele chegou aqui há 2 semanas, eu estou aqui há 3 dias, estão tudo conhecendo Ponta Grossa, tudo junto, tudo no Maps e no Waze. Mas as pessoas, elas nos conhecem, elas querem estar conosco, conhecer, viver esse estilo. E essa identidade que eu possuo, dá tempo de nós falarmos sobre isso, irmãos. Nós estamos, assim como tem alguns irmãos nos receberam na porta hoje. Existia uma época que na Assembleia de Deus existia um porteiro, que era as pessoas que recepcionavam os irmãos da igreja. E nós estávamos, eu e a esposa, recebendo as pessoas no culto de domingo. E aí, as pessoas chegando, nós cumprimentando as pessoas. E aí chegou uma das irmãs da intercessão, que lá nós chamamos o ministério de intercessão, são as irmãs da oração. As irmãs da 4ª, 5ª idade. Pessoas abençoadíssimas. Nós olhamos no Face, de vez em quando tem gente viva ainda. Deus dá longevidade para esse povo, gente, é maravilhoso isso. Pessoas amadas, pessoas queridas. Nós já saímos de lá há muito tempo. Estão todas lá. E aí uma das irmãs chegaram, eu dei a paz do Senhor para a irmã, e sem que deu no meu coração, eu abracei a irmã. Eu cheguei e dei um abraço assim, caloroso nela, como se fosse um abraço de uma mãe. Eu acho que foi na época que eu tinha perdido a minha mãe, tinha falecido no Rio Grande do Sul, há 1 ano e pouco, assim, uma coisa assim, ainda estava assim, né? Acho que eu fui mais eu para dar aquele abraço para mim do que dar para a irmã um abraço. E aí o culto passou, a semana passou, no outro domingo, estamos de novo, na porta da igreja, recebendo os irmãos, Pai do Senhor, e a mesma irmã veio, eu fui cumprimentar a irmã, Pai do Senhor, irmã. O que a irmã queria?
o abraço. Eu não dei o abraço, mas ela veio para receber o abraço. Eu escutei a voz do Espírito Santo falar assim: é assim que você tem que receber os meus filhos na minha casa. A partir dali, nunca mais eu deixei de abraçar as pessoas, de chegar cedo na igreja, de ter um tempo, cumprimentar as pessoas que eu posso cumprimentar, chamar, conhecer os nomes das pessoas, é uma coisa, uma mania que eu tenho, de viver isso, e ser espontâneo, ter o meu estilo, e mesmo assim fazer a vontade que é do nosso Pai. Se a vontade dele, se a direção dele é que eu fizesse isso, eu vou fazer isso. Se a direção dele é fazer com que eu apenas esteja no altar, que eu apenas esteja limpando a igreja, é isso que eu vou fazer, mas do jeito que eu sou. E como é que nós podemos ver isso, essa oportunidade? Quando é que nós podemos entender que Deus quer agir, a vontade de Deus agir nas nossas vidas? Como é que nós podemos abrir os olhos para ver o que Deus quer que nós possamos fazer, que nós devemos fazer? Como que nós entendemos isso? Muito fácil, irmãos. Como bons cristãos, nós temos que ser obedientes a Deus. E obedecer a Deus é muito fácil, né, queridos? É fácil? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 5. Vamos ler o versículo 29. Irmãos, não esquecendo que nós estamos falando de uma vida de rendição, de uma vida incondicional, de ter um estilo de vida, de ter uma profissão, de ter uma família, de ter amigos, e mesmo assim estarmos rendidos a Deus. Deuteronômio 5, 29, diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardasse todos os meus mandamentos, todos os dias. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Obediência. Pastor, mas o senhor está falando do Antigo Testamento, da época da lei. Agora vai em João 14, 15. João 14, 15. Podemos ler junto, irmãos, ali? Está ali no slide? Vamos ler juntos? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Essa é a palavra de quem? Jesus. Deuteronômio falou que há uma promessa de obediência, que há uma promessa de bênção, e Jesus fala, parece que é meio engraçado, né? Jesus cobra mais do que a palavra da lei. Porque viver no tempo da graça, no tempo do amor de Cristo, requer muito mais uma rendição de nós do que simplesmente cumprir a lei, simplesmente pela letra. Quando Jesus vem e ele não desfaz os 10 mandamentos, ele enxuga em 2. E eu já tomei cascudo de Deus por conta disso, irmãos. Que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Acima até da sua esposa. Foi aí que Deus me pegou. Eu amo essa menina aqui incondicionalmente. 25 anos de casados, 30 e mais um tanto de tempo junto. Mas Deus falou: ei, o seu amor primeiro é meu. Aí no segundo, ele fala que eu tenho que amar ao próximo
quando eu aprendo a me amar. Quando eu aprendo que Deus derramou seu amor por mim, que eu sirvo para alguma coisa, que Deus realmente me ama, que Deus realmente quer fazer algo pela minha vida, e com a minha vida, aí eu posso realmente distribuir o amor a essas pessoas. Temos sido obedientes, irmãos? Temos sido obedientes nesse tempo a essas palavras? Temos colocado isso nas nossas vidas? Temos obedecido às pessoas que Deus tem estabelecido nas nossas vidas? Os nossos líderes, as esposas têm obedecido a seus esposos, sendo submissas a seus esposos? E esposos, vocês têm amado as vossas esposas como Cristo amou a igreja? A bordoada maior sempre é nossa, irmãos. A cobrança maior sempre é do sacerdote. Estamos de acordo com o que a nossa igreja estabelece? Nós trabalhamos com discipulado lá. Nós temos pastores líderes de congregação. Nós temos obedecido aos nossos pastores, nós temos obedecido aos nossos discipuladores. Você tem obedecido o anjo maior da igreja? Nós temos obedecido, feito a vontade que Deus estabeleceu na vida desse casal? Porque quando nós falamos de redição, nós somos para lá e falamos, estamos já começando a falar sobre obediência. Para que as promessas que estão ali em Deuteronômio aconteçam, nós temos que obedecer. Deus sim quer usar nós como somos. Nós não precisamos mudar, mas nós temos que ser obedientes. Obedientes à sua palavra, obedientes às pessoas que Deus tem colocado para nos conduzir numa vida cristã limpa, imaculada. Temos sido discípulos fiéis, ovelhas do rebanho do Senhor? Ou nós somos como alguns personagens bíblicos? Eu separei aqui o servo do profeta Eliseu, que quando o profeta estava sendo perseguido pelo rei da Síria. Eles queriam prender o profeta Eliseu. E aí eles se viram numa situação, numa cidade, sitiados pelo exército da Síria. E o moço do profeta, que ainda não tinha esse entendimento, não tinha se rendido à vontade de Deus, ele se vê preocupado, ele se vê com medo. Aí o profeta fala para ele, Eliseu ora, Eliseu fala para Deus, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Uma passagem bastante conhecida. 2 Reis 6, 17. O jovem servo não havia se rendido por completo. Ele não tinha tido o entendimento. Andar com um homem de Deus, andar com uma esposa de Deus, andar junto com um pastor, um líder de Deus, trazer suas crianças para a igreja, trazer seus jovens para a igreja, não nos garante salvação, não nos garante rendição, porque a salvação ela é individual. Rendição, irmãos. Rendição. Uma rendição que é voluntária. Uma rendição que não tira a nossa identidade. Uma rendição que nos propicia bênçãos. Mas que ela requer uma obediência.
que ela requer um posicionamento cristão perante a sociedade que hoje quer nos levar a um monte de traquinagem, de porcaria. E nós temos nos entregado a Deus, temos nos rendido à sua vontade, andando e vivendo de acordo com os seus mandamentos. Ao contrário do que o mundo diz, queridos, nós não fomos feitos para sermos independentes. Quem já ouviu falar que a juventude sempre quer a sua independência? Levanta o braço. Desde nós, os velha guarda, nós ouvimos isso falar. A juventude sempre quer a sua independência. Eu tenho uma jovem de 23 anos em casa, enfermeira formada, que nós entendemos que ela não vai ter a identidade da mãe dela. Dona de casa, que cuida, que gera o nosso lar. O nosso lar é uma bênção por causa disso. Mas a nossa filha, ela vai ter uma profissão. Mas antes de tudo, a gente cobra. Esse período que ela ficou agora lá, cuidando da casa, solteira, sem namorado, não sei até quando, mas ok. Deixa quieto isso. Está sendo gravado, pastor? Ela vai ouvir isso. Mas, uma pessoa que teme a Deus. É bom falar dela aqui, porque ela não está aqui, entendeu? Quando ela é no culto, não dá para falar, porque, ei, pai! Mas são as realidades que estão próximas de nós temos que falar aquilo que está próximo de nós, a nossa família, as pessoas que estão perto de nós. Nós não fomos feitos, nós somos feitos para ter, sim, o nosso sustento, para ter a nossa profissão, o nosso desenvolvimento intelectual, mas nós continuamos sendo dependentes de Deus. Só nós sabemos o quanto oramos para ela realmente terminar o curso de enfermagem dela e conseguir um emprego, que não estava fácil. Está lá, fazendo turno noturno, uma noite sim, uma noite não. Aí os irmãos, meu Deus, pastor, coitado da Letícia, coitada nada. A profissão dela, ela escolheu, e ela está na bênção, ela orou, Deus deu a profissão para ela, Deus deu o emprego. Ela não precisa ser independente de Deus para exercer a profissão dela. Simples assim. Eu, para mim, como eu disse, militar é muito assim, não, ok, que foge disso é do maligno. Não, isso é da palavra. Eu misturei tudo agora, mas é assim, irmãos, ou é ou não é. Ou é ou não é. Não tem meio termo, posições, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nós, que somos o exemplo, nós os pastores, mesmo como pastores auxiliares, precisamos ser essa referência. A nuvem de testemunhas está aí. As pessoas estão olhando. Eu brinco que é a nuvem de gafanhotos, pastor. Não, mas é a nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos observando. E nós temos que ter um cuidado com as nossas ações. Nós não podemos viver uma vida independente da presença de Deus. Quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer coisa. Faça tudo para a glória de Deus. E nós já estamos fechando, tá, irmãos? Estamos aqui no finalzinho já. Nós devemos nos entregar, nos render à vontade de Deus. Uma frase bastante conhecida no meio cristão. Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. É uma palavra de efeito? É uma palavra de rendição? É uma palavra de submissão? É uma palavra de obediência? Ou apenas uma palavra jogada ao vento? Devemos nos entregar, nos render à vontade de Deus e deixar que o agir dele possa nos surpreender. Nós devemos entregar ao Senhor. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos a presença de Deus em nós. Deus nos deu a vida.
E nós temos os nossos sentimentos, as nossas vontades. Nós precisamos aprender a controlar isso tudo. Então nós devemos entregar ao Senhor a nossa mente. Romanos 12, 2, bastante conhecido, diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando nós transformamos, quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando às vezes nós abrimos o espaço para um jejum, aqui nós renovamos a nossa mente e não aceitar as coisas que o mundo quer para nós, porque nós não somos independentes de Deus, como nós falamos aqui. Entregar também ao Senhor o nosso corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa foi uma resposta para um jovem da nossa igreja, que o antigo líder de jovem, ao ser questionado pelo irmão: pastor, onde está escrito na Bíblia que não pode fumar? Está escrito, irmãos, que não pode tomar cervejinha? Não está escrito, né? Uma vez no exército fizeram essa pegadinha comigo, sabia que eu já sabia da minha identidade dentro do quartel. Aí chegaram para mim: tenente, e a cerveja sem álcool, pode? E aí, irmãos, agora me diga, cerveja sem álcool pode ou não pode? Posso fazer uma enquete aqui, pastor? Estou brincando. E aí, irmãos? Essa pergunta foi feita para mim. Tenente, o que o senhor me diz da cerveja sem álcool? Não tem álcool, né? Aí eu, louco para enfiar as patas de volta, né? Pastor, mas meio bruto, meio milico ainda. E era sargento, era meu subordinado, né? Eu podia, ei, presta atenção. Aí, moderação, Espírito Santo. Tudo nos convém, mas nem tudo é lícito. Tudo nos convém, mas eu não me deixo, o que diz a palavra? Dominar por nenhuma delas. A vontade não é tirar o álcool, a vontade é sentir o gosto do sei lá o que tem na cerveja, levedo, é isso, né? Irmãos, se alguém sabe, não responde, pelo amor de Deus. Não fale. Eu acho que é isso que tem lá. Então, as pessoas querem se achegar, as pessoas querem ver nós, e querem que nós adaptemos a palavra para as condições que nós queremos viver. Não existe uma verdadeira rendição àquilo que Deus estabelece para nós. E quando o pastor deu essa resposta para o jovem, a minha filha comentou sobre isso depois. O pastor foi muito tranquilo, sentou com o irmão e falou: nós somos templo do Espírito Santo. Aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós colocamos que estraga esse corpo que Deus deu para nós, esse templo onde o Espírito abunda, onde a glória da segunda casa é mais poderosa nas nossas vidas. Então nós devemos entregar ao Senhor a nossa mente, através da renovação, o nosso corpo, saber que nós somos templo do Espírito Santo, e devemos entregar ao Senhor a nossa vontade. Aí eu vou para uma frase que ela é chave na Bíblia. Jesus fala assim: não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O Deus que se fez carne, o Verbo que se fez vida, viveu entre nós, se entregou por nós, se rendeu à direção do Pai, mesmo ele sendo parte, como Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus veio e se rendeu, deu vida por pecadores. O sacrifício que nos alcança até os dias de hoje. Então, irmãos, rendição
é isso. Render-se à vontade de Deus nunca é perda. Como eu falei aqui, nunca é fatalismo, nunca é morte, sempre é vida. A rendição a Deus sempre vai trazer vida, que é o que nós vamos buscar. A fonte da água viva, onde está? Está na presença de Deus, está na obediência. Está em fazer a vontade de Deus, independente do que possa acontecer. Eu queria uma ajuda no Ministério de Louvor, para nós fecharmos esse culto, por favor. E para a gente fechar, irmãos, o profeta messiânico, o profeta que mais falou de Jesus, para falar de Jesus tem que ter identidade. E ele estava no Antigo Testamento, ele não conhecia Jesus, ele apenas falou da vinda dele. Isaías fala, no capítulo 6, versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que o profeta respondeu? Disse eu, eis-me aqui. Envia a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia teu servo aos povos. Envia teu servo às pessoas. Envia teu servo dentro das empresas, dentro das escolas, dentro da igreja. As pessoas estão dentro da igreja, mas elas não se renderam ao Senhor. Nós, muitas vezes, estamos dentro da igreja, mas nós queremos nos render à palavra. Entoar os louvores dentro da sua essência, dentro daquilo que o louvor quer falar. Não apenas letras, notas bonitas. Nós precisamos nos render. Nós precisamos dizer, Senhor, eu estou pronto. Porque a obra quem faz não sou eu, é o Senhor. É maravilhoso entender isso, irmãos. Eu fui líder de jovens dentro da igreja com 1 ano de convertido. Pensa num líder de jovem chato. Não entendia nada de Bíblia, entendia tudo de quartel. Mas existia um propósito de Deus para ajudar aquela juventude. E eu cresci junto com aquela juventude. Assim como cresci com os casais, e hoje nós cuidamos de famílias. E nós crescemos com cada família que se chega a nós. Nós crescemos, nós aprendemos, nós nos rendemos à vontade de Deus para cuidar dessas pessoas. Porque isso tudo vai ser cobrado de nós. Talvez a gente ainda, alguns de nós, estejam no tempo da ignorância, aprendendo, como eu brinco assim, pisando no barro ainda, marcando passo, como diz o quartel, não aprendendo as coisas de Deus. Mas quando eu digo assim, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, e é o Senhor que vai me ajudar a fazer a obra, é Ele que vai estabelecer todas as coisas. Esse mesmo profeta, lá na frente, Deus fala para ele assim, Isaías 41:10, é o meu versículo, esse é o meu versículo, esse é aquele que eu gosto, esse é aquele que eu decorei, esse é aquele que eu quero ouvir, no tempo da dificuldade. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento e te levanto, com a minha destra fiel. Esse é o Deus que quer a sua submissão, esse é o Deus que quer te dar vitória, esse é o Deus que quer te amar, e quer te ensinar a amar as pessoas. Gostaria de pedir para vocês se colocarem de pé, junto com os nossos irmãos. Vamos entoar esse louvor. E depois do louvor nós iremos fazer uma oração. Se você sentir no seu coração que vir à frente e orar, junto comigo, fique à vontade. Se você quiser ficar no seu lugar, fique à vontade. Mas não deixe de falar algo para Deus hoje, que você precisa entregar algo para Deus.
para que Deus possa fazer a diferença na sua vida, para que você continue sendo o Flávio autêntico, justo, correto, da forma como Deus fez, mas dotado de poder espiritual, para poder amar, para poder alcançar as pessoas.